Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar aquele que veio, enviado por Deus, para nos livrar da morte, nos livrar dos pecados, amém?
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Aplauda esse Deus que é vivo. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Você pode glorificar Ele essa noite. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus vive no meu coração. Eu espero que Ele vive no seu também. Jesus vive no meu coração. Eu espero que Ele viva no coração de todos vocês, viu? Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo a mais uma celebração de Terça Esperança. Que Deus possa viver ainda mais no seu coração. Pode sentar, irmãos.
Que bom que você está aqui. Que bom que você veio mais uma terça-feira com a gente. Que bom poder ver você aqui conosco. É um prazer ver o seu rosto aqui, ver você novamente. Que Deus possa abençoar e ser cada dia mais vivo no seu coração. Amém? Amém. Bom, ao lado nós temos um espaço totalmente preparado para as crianças. Totalmente voltado para as crianças de até 3 anos de idade. Então, se você tem um filho, uma filha, trouxe o sobrinho, a sobrinha, o seu neto, às vezes sua neta está aqui, e ele tem até 3 anos de idade, ele não deixa você prestar atenção na hora do culto, você não consegue manter a sua atenção voltada para a ministração da palavra, para o louvor, você pode ir no nosso salão anexo. Tem um local totalmente preparado para a sua criança, para o seu pequeno ficar ali desenhando, brincando, pintando. E você vai ter toda a transmissão ao vivo da nossa celebração lá em tempo real. Você pode estar adorando a Deus e deixando o seu pequeno também ali brincando, se divertindo, gastando toda a energia que ele tem. Beleza? Manhã de oração, todas as quartas-feiras, 6:30 da manhã. Ou seja, amanhã a nossa semana começa. A nossa semana vai começar amanhã, a partir das 6:30 da manhã. Nós viemos aqui pela manhã na igreja, temos um momento de oração, momento de devocional, momento de louvor logo pela manhã. E depois a gente tem ao lado um lanche, para termos momento de comunhão também, de abraçarmos, olharmos uns nos outros, conversarmos e abençoar o dia um do outro. Espero você então amanhã às 6:30 da manhã. Não deixe de participar. Nós cremos numa igreja que ora. E o pastor ele falou isso domingo. Há um sonho muito grande no coração que queima para que um dia essa quarta-feira seja a programação mais movimentada da igreja. Porque uma igreja que avança é uma igreja que ora. Uma igreja que ora, mas também entra em ação. Então vem participar com a gente, quarta-feira, 6:30 da manhã. Uma manhã de oração voltado para o nosso comércio, voltado para os nossos afazeres, voltado pela igreja, abençoando os ministérios. Vai ser um prazer ter você aqui conosco amanhã, 6:30 da manhã. E continuando no nosso clima de oração, nós vamos ter uma vigília, sexta-feira. Domingo foi avisado que o horário seria às 9, mas por conta de alguns irmãos não conseguirem participar a partir deste horário, o pastor ele acabou errando ali na hora de colocar no aviso, mas na verdade a vigília é às 10. Então a vigília vai ser às 10 horas. Se você conhece alguém que veio no domingo e viu que a vigília ia ser às 9, manda um recado no WhatsApp, liga amanhã, passa na casa dela e avisa. Olha, a vigília não é às 9, a vigília vai ser às 10, com saída aqui do templo sexta-feira, não vai ser às 9. Se o nosso tempo estiver firme, não estiver chovendo, não tiver chovido durante o dia, nós vamos para o morro. Caso contrário, nós vamos ficar aqui na igreja, mas vai ser um prazer receber você aqui 10 horas. Não esqueça de avisar alguém que você conhece que veio domingo, mas não está aqui hoje à noite, que a nossa vigília vai ser às 10 e não às 9. Posso contar com a ajuda de vocês? Beleza. Mutirão do amor. Aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês. A gente tem alguns homens que estão espalhados aí e eles vão estar passando a entregar um papel para vocês. Ainda não precisam entregar. E o que é esse mutirão do amor? Nós temos muitas famílias que necessitam de cestas básicas aqui da nossa comunidade. Ou seja, como o pastor avisou domingo, nós servimos a nossa comunidade. Pessoas que frequentam a nossa igreja, pessoas que são da nossa comunidade, nós ajudamos com uma cesta básica. E todo ano nós fazemos esse mutirão, ou seja, nós passamos de casa em casa. Você não precisa vir aqui trazer seu alimento, você não precisa vir aqui trazer a sua contribuição. Nós vamos até você. E quando isso vai acontecer? No sábado. E se você quiser participar, se você sentir no coração o desejo de ajudar nessa causa, olha, eu quero ajudar doando um alimento, sábado nós vamos passar na sua casa. Então eu queria que, se você tem esse desejo de ajudar a gente nessa causa, de poder doar alimentos, para podermos fazer várias cestas básicas e entregarmos para essas pessoas necessitadas, eu queria que você colocasse de pé no seu lugar, que os homens vão estar passando nos corredores e vão estar entregando um papelzinho para você anotar. Quem quiser fazer essa doação, puder nos ajudar nessa causa, vai ser no sábado, nós vamos até a sua casa buscar. Então, se você sente o desejo no coração de ajudar a gente nessa causa, você pode colocar de pé no seu lugar, que os nossos irmãos vão estar entregando um papel para você. Isso, os homens já podem passar entregando. Se você não tem caneta, também eles vão deixar uma caneta para você anotar. Tudo certinho, os seus dados, o horário. Na hora que todo mundo acabar de receber, conforme já vai recebendo, pode ir voltando para o seu lugar e se sentando.
o que você vai fazer com esse papel? Você vai escrever todos os dados requisitados e no momento em que você for devolver o seu dízimo, a sua oferta, você vai trazer nessas urnas, nos gasofilaços que estão aqui na frente. Você vai vir depositar o seu papel aqui, ou no final da nossa celebração tem um gasofilaço lá no fundo, embaixo do escaninho dos envelopes amarelos, você pode depositar lá também. Então você vai escrever todos os dados que foram pedidos e no momento do dízimo de oferta você vai trazer junto com o seu dízimo, com a sua oferta e vai colocar aqui na nossa urna. Ou no final da nossa celebração, à nossa esquerda, você também tem um gasofilaço todo de mármore, embaixo do escaninho de envelopes amarelos, você pode depositar lá também, e nós vamos passar na sua casa, no horário requisitado por você, e nós vamos passar, e é um prazer poder receber de você essa ajuda. Tenha certeza que muitas famílias serão abençoadas por essa contribuição que você está fazendo. Próximo aviso é de comemoração de 85 anos da nossa comunidade. A nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, ela está completando 85 anos. Ela é mais velha que a própria cidade. A nossa igreja ela é mais velha que a nossa cidade. Isso é interessante. E como que vai acontecer? Nós vamos fazer um pouco diferente esse ano. Não haverá mergulhando nas águas tranquilas esse ano, mas haverá essa celebração que será dividida em 3 dias. Então, nós vamos ter a primeira celebração no dia 9, tanto no culto pela manhã, às 9h30 da manhã, ou às 7h30 da noite, no dia 9 de setembro. Depois teremos mais uma celebração na segunda-feira, dia 10, a partir da... Pastor, que horas que vai ser a celebração, segunda-feira, dia 10? 20 horas? Às 20 horas, como é na terça-feira. Então, no dia 10, 20 horas, vamos ter mais uma celebração com o pregador de fora. E na terça-feira, outra celebração em comemoração, em agradecimento a Deus pelos 85 anos da nossa comunidade, que na verdade é comemorado no dia 9/9, mas nós vamos fazer 3 celebrações. Vai ser uma festa muito linda. Dia 9, às 9h30 da manhã ou às 7h30 da noite, nas nossas celebrações de domingo. Na segunda-feira, às 20 horas, e na terça-feira, também às 20 horas, vamos ter preletores de fora. Vai ser uma festa maravilhosa de ação de graças a Deus por essa comunidade, e vai ser um prazer receber você aqui esses 3 dias. Faça um esforço, sai de casa no domingo, na segunda e na terça e vem comemorar com a gente, vem festejar com a gente esses 85 anos, vai ser um prazer te receber aqui. E no dia 19/9, vamos ter o Celebra Kids. Esse é um Celebra Kids especial, porque ele vai acontecer pela manhã. Então já vai criança e fala para o papai e para a mamãe, não vai ser de noite. Esse vai ser de manhã. E vocês vão olhar e vão falar, 9 horas da manhã? Por que às 9 horas? Porque nós queremos que você, papai, mamãe, titio, titia, vovó, você venha junto com o seu pequeno. Nós vamos fazer todo um café da manhã, vamos preparar um café da manhã para a família. Então das 9 até umas 9h30 da manhã, haverá um café da manhã voltado para toda a família. Então vai vir você, seu filho, aí você vai trazer seu sobrinho, vai trazer seu neto, vai trazer o amiguinho dele, convidar a família do amiguinho dele também, para participar do Celebra Kids, que vai começar às 9 horas da manhã, com um café para toda a família. Depois disso, os pequeninos vão ficar participando do Celebra Kids, totalmente voltado para a idade deles, com a linguagem deles, e nós iremos participar da celebração das 9h30 da manhã, fazendo uma festa maravilhosa, dia 16/9. Então grava essa data, já cutuca o papai, já cutuca a mamãe aí, fala, mamãe, papai, dia 16/9, 9 horas da manhã, eu quero você aqui comigo, tomar um café da manhã delicioso, e depois a gente poder participar dessa celebração, que vai ser uma festa linda. Continuando no dia 16/9, nós vamos ter uma pedalada da igreja. Ou seja, nós vamos fazer um pedal. E esse pedal, ele não vai ser algo, muito pesado. Porque é o primeiro pedal que a gente está fazendo e nós queremos fazer um passeio. Então você pode vir com a sua família participar. Você adolescente também pode vir, você adulto também pode vir. Ou seja, pode vir toda a família participar. Lembrando que menores de 12 anos é só acompanhado. De 12 a 17 anos, precisa pegar uma autorização no balcão de informações. E se você tem mais de 18 anos, não precisa de autorização, é só vir participar conosco. Apenas deixe o seu nome para a gente poder ter uma quantidade mais ou menos de quantos vão participar. A gente tem mais ou menos uma base de quantas pessoas vão estar participando. Não esquecendo do capacete, de um óculos e de levar a sua água. Ok? Vai ser um pedal leve, vai ser um passeio no dia 16/9. Então, pela manhã, Celebra Kids, tomando café da manhã, uma festa maravilhosa, e depois você volta com a sua família às 2 horas da tarde para participar desse passeio ciclístico.
Vai ser um prazer receber você, participar com você desse esporte tão gostoso que é você sair e pedalar. Só não esquece dos equipamentos. Se você é adolescente, da sua autorização. E se você tem menos de 12 anos, deve vir acompanhado a partir das 2 horas, dia 16/9. Vamos ficar em pé, vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que se você pegou o papelzinho da arrecadação, do mutirão do amor, você pode trazer nesse momento nas nossas urnas. E junto com o seu dízimo e sua oferta, venha trazer com alegria, venha devolver para o Senhor aquilo que é dele. Foi Ele quem te deu, foi Ele que proveu sobre a sua vida. Então venha devolver, venha com alegria, venha com cânticos de júbilos. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos pela sua provisão, ó Pai. Te agradecemos pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a sua comunidade, ó Pai. Ó Pai, vivemos um tempo de crise, ó Pai. Vivemos, ó Pai, tempos difíceis no nosso país, ó Pai. Mas nós cremos no poder, ó Pai, na ação, ó Pai, que intervém do Senhor, ó Pai, nessa comunidade, nessa cidade, nesta nação. Aquelas pessoas, ó Pai, que têm um desejo forte, Deus, de poder, ó Pai, contribuir nessa causa, em todos esses eventos, ó Pai, através dos dízimos e as ofertas, ó Pai. E elas não podem, eu derramo agora sobre elas, ó Pai, a bênção do Senhor, ó Pai, que a sua previsão venha sobre essas pessoas, para que elas possam vir, ó Pai, retribuir com alegria. E aqueles que vão vir, ó Pai, retribuir essa noite, coloque alegria no coração, ó Pai, que eles se sintam felizes, gratos e completos, porque eles estão devolvendo, ó Pai, uma provisão que veio do Senhor. Por isso, ó Deus, alegra o nosso coração dia após dia, em nome do Senhor Jesus, amém. Durante a primeira canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta. Perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Põe-me perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Põe-me perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar
com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Você pode dizer mais uma vez que você ama o seu Senhor, que você veio aqui por causa dele? Então diga essa palavra de carinho, expresse todo o seu amor para o seu Senhor esta noite. Aleluia, nós te amamos, Pai. Diga assim: te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, te adoramos, Pai. Me prostro só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Toda a nossa adoração é direcionada ao Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos poder nos reunir para adorar o Teu nome. Oh Pai, nós te amamos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Crianças de 3 a 11 anos, vamos ter agora uma ministração totalmente voltada para você, as facilitadoras podem vir à frente. Crianças de 3 a 11 anos, junto com as suas facilitadoras. Se você quiser acompanhar o seu filho, às vezes ele está com vergonha, está meio acanhado, com vergonha de poder estar indo, você pode vir participar junto com ele, para ele se sentir à vontade. Crianças de 3 a 11 anos. Estenda sua mão na frente, vamos estar abençoando a vida desses pequeninos para que eles tenham uma ministração abençoada. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, por cada pequenino que está aqui à sua frente, Deus, neste altar, ó Pai, que eles possam agora ter uma ministração e serem, ó Pai, tocados pela ministração que vem do Senhor, ó Pai, e seja usando as facilitadoras neste momento, e que eles possam mudar, ó Pai, não só a casa deles, mas toda essa geração, que eles possam mudar esse mundo. Em seu nome, Pai, que eu oro e abençoo cada pequenino, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças? Deus abençoe, viu? Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, durante mais um louvor que nós vamos entoar aqui, os nossos intercessores, as intercessoras, os nossos presbíteros vão estar aqui à frente. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode estar vindo à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida, abençoando mais um propósito que você tem colocado no altar do Senhor. Então os intercessores, as intercessoras, os presbíteros podem vir à frente. Nós vamos estar abençoando a sua vida. E você que está no seu lugar, continue louvando a Deus, continue adorando a Deus mais nessa canção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim,
Quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enche da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer ao nosso time de adoração por esse tempo tão especial. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter aderido à nossa participação em relação aos mantimentos e à manutenção da entrega de cestas básicas aqui na nossa comunidade, e que isso possa continuar acontecendo assim com a sua generosidade e Deus retribuindo também o seu favor conosco. Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema do caos à cor, do caos à cor, baseado no texto de Gênesis capítulo de número 1, para a gente conversar aqui nessa semana. Nessas terças-feiras seguintes agora, nós estamos com temas livres, nós não estamos com aquela série de mensagens que você está acostumado, estamos preparando uma nova para você, que nós vamos avisar o mais rápido possível, e você vai poder participar conosco de uma nova série de estudos bíblicos. Mas hoje, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria ministrar essa mensagem, que há alguns dias já vem queimando em meu coração e já vem manifestando uma palavra muito confortadora à minha alma, diante do que nós vivemos e diante do que nós experimentamos. Então, vamos lá. Eu quero começar dizendo com você uma palavra que talvez você nunca pronunciou, e eu vou ensinar você a pronunciar hoje. Tofu uaborru. Tofu uaborru. Vamos lá junto comigo? Tofu uaborru. Mais uma vez. Tofu uaborru. Isso. Sabe o que significa? Nem eu também. Então, só... Tô brincando, sei sim. É por isso que eu trouxe para a gente conversar. Tofu uaborru é uma palavra hebraica
que nós utilizamos para falar sobre coisas que não têm sentido, que não têm lógica, que não têm nexo, que não têm razão e que se chama simplesmente de caos. Quando se fala em tofu wabohu nas escrituras, se fala de algo que está caótico, desorganizado, sem pé e nem cabeça, sem destino e nem orientação, algo que está por si só, ao léu, perdido, totalmente desconcertado. Essa é a palavra utilizada para se descrever ao caos. Talvez essa palavra seja justamente a palavra que você diga ao seu coração. Talvez seja a palavra que você fale sobre você mesmo. A palavra do caos. Talvez todos os dias quando você acorda, você possa acordar sem sentidos, sem propósitos, sem sonhos, sem objetivos. E quando você acorda pela manhã, você diz, tofu wabohu. Talvez você não diga na palavra hebraica, mas você diga, que vida miserável, que vida sem sentido. Talvez você olhe para o seu casamento, talvez naquela condição de desordem, naquela condição de caos, naquela condição de desorientação, e você também diga para o seu casamento e para a sua vida matrimonial, tofu wabohu. Ou quem sabe você possa dizer a respeito da sua vida profissional, está um caos, não é verdade? Poxa, você não está nem exercitando a profissão que você sonhava, você não está nem exercitando. Pode abaixar um pouquinho o volume para mim, fazendo um favor? Abaixa do meu microfone, pode abaixar um pouquinho mais, isso. Para ficar mais agradável aqui, pode abaixar, ótimo, obrigado aí. Talvez essa palavra, muito bom, essa palavra esteja relacionada à sua vida profissional. Você não está nem mais exercitando o cargo que você sonhava, a função que você ocupava. Você fez o seu trabalho, você tragou sua monografia, você defendeu a sua tese e está aí no tofu wabohu da vida profissional, sem sentido, sem lógica. Talvez você seja um profissional que entre no ambiente de trabalho e não se sinta parte daquilo, não se sinta parte integrante, e você se sente aquilo que Karl Marx chamava de trabalho alienado. Sabe o que é o trabalho alienado? Quando eu não vejo sentido no fazê-lo. Pode ser qualquer trabalho, queridos. Pode ser um trabalho da mais alto escalão da nossa classificação social ou do mais baixo. Se eu não vejo sentido naquilo que eu faço, se torna alienação, se torna desordem, se torna tofu wabohu. Mas pode ser um trabalho simples, que não me traga muito rendimento financeiro, que talvez não me traga muita posição social. Mas mesmo assim, é um trabalho que eu me encontro e me vejo. Esse não é um trabalho caótico, não é um trabalho desorganizado na minha vida. Talvez você esteja olhando para os seus filhos. E todo dia na sua casa é um tofu wabohu em tudo que é quarto que existe na sua casa. É tofu wabohu na sala, tofu wabohu no quarto, tofu wabohu na cozinha, na despensa. Onde quer que vá tem tofu wabohu, aquele caos. É chuteira, é shorts, é chinelo, é caderno, é diário, é livro do ano passado. É tudo aquilo espalhado, revistas e aquilo colado na parede. Você fala, que isso aqui é um caos. Essa casa é um caos, uma gritaria, uma desordem, é o cachorro que some em cima do sofá, daqui a pouco ele está em cima da mesa, comendo a comida das crianças, daqui a pouco ele pula, as crianças estão sujas, tem que lavar de novo o rosto delas, e aquele negócio desorganizado, você fala, meu Deus, essa casa é um caos. Talvez você já tenha dito essa palavra. Ou quem sabe a sua vida mesmo seja o próprio caos. Você olha para você mesmo e fala, eu não consigo me encontrar, eu não sei, nada dá certo. Tudo que eu coloco a mão vai para trás, tudo que eu inicio parece que não prospera. Tudo o que estava em ordem na minha vida, quando eu chego parece que desorganiza. Onde eu chego parece que eu trago maldição. É um caos constante e contínuo na minha vida. Pois bem, essa palavra tofu wabohu, que é a palavra do caos em hebraico, talvez seja mais próxima de nós do que nós imaginávamos. Porque nós não falamos essa língua, não é do nosso vocabulário, mas caos você sabe o que é. Caos você sabe dizer exatamente o que é. E se eu dissesse para você, liste para mim 10 coisas mais caóticas na sua vida, você teria na ponta da língua para poder dizer. E se eu perguntasse para você, qual é a palavra que eu acabei de dizer em hebraico, talvez você se esquecesse se não houvesse o telão aqui. Porque você sabe o que é caos, você sabe o que é desordem, você sabe o que é bagunça, você sabe o que é o deserto, a luta, a adversidade e o problema. E vamos olhar isso mais de perto então. Tofu wabohu é a palavra que aparece em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 3, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia.
Aqui nós estamos diante da celebração da origem, da narrativa dos começos, que está falando justamente sobre o Gênesis. A palavra Gênesis significa começo. E a palavra tofu uaborru está geralmente aliançada, sujeita ao começo. Onde será que está essa palavra aqui? O caos? Exatamente aqui. Sem forma e vazia. Se a gente fosse traduzir, seria: e a terra estava tofu uaborru. Sem forma e sem vazia. Sem forma e vazia. Terra totalmente caótica, desordenada. Era assim que se encontrava a terra antes da criação. Alguns teólogos estudiosos dizem que a terra ficou sem forma e vazia. O texto bíblico dá a entender que a terra houve alguma coisa, que estamos falando sobre a segunda criação, que já havia uma ordem e ela voltou a viver um caos e depois Deus interferiu nesse caos. Nós não vamos entrar nesses detalhes teológicos, só quero que você entenda que a terra estava definitivamente em caos, em desordem, sem forma e vazia. Agora, coloque a sua vida dentro desse texto, porque nós estamos falando de começo, e você começou a vir a essa igreja. Você começou a frequentar uma terça da esperança. Você até começou uma campanha. Então eu faço uma pergunta para você. Onde é que você se encontra no princípio da sua vida? Onde é que você se encontra nos começos e na narrativa das origens da sua história? Está também sem forma e vazia? Você olha para o seu passado, olha para a sua infância, olha para a construção familiar que você teve, olha para os valores que você recebeu. É lógico que você não queria ter o vício da bebida, é lógico que você não queria estar afundado nas drogas, é lógico que você não queria ter absorvido tantas coisas financeiras e dividendos tão exorbitantes, é lógico que você não queria ter essa personalidade agressiva, é lógico que você não queria ser tão explosiva com o esposo, é lógico que você não queria ter a sua vida tão bagunçada, é lógico. Mas se você olhar para a narrativa da sua vida, talvez você olhe o princípio e enxergue tofu uaborru em todas as etapas da sua vida, até chegar hoje, no dia 28 de agosto de 2018. E que dada profética é essa, para você entender que aqui também pode existir um novo começo. Porque o seu começo não se dá apenas no dia que você nasceu, mas também no dia que você encontra a palavra libertadora de Deus. Porque Jesus Cristo disse em João capítulo de número 8, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas antes de chegar ao novo, eu quero que você identifique o velho. O velho da sua vida, o passado, o que te trouxe até aqui essa noite, a trajetória, o caminhar, os passos que te trouxeram nesse lugar, são também sem forma e vazios. São também sem sentidos, desorientados, desorganizados. São também caóticos os seus passos. Pois eu quero trazer uma palavra para você muito, muito especial essa noite. Porque mesmo que a terra estivesse sem forma e vazia, há um texto que mostra nesse contexto a força do poder de Deus. Quer ver? Que benefício que existiria em relacionada a trevas e abismo. Veja só, o caminhar é sem forma e vazia, trevas, abismo. Que contexto que nós estamos falando? Escuridão, desorientação e caos. Agora, que benefício existe nisso? Qual é o lado positivo disso? Quando as coisas estão caóticas, quando as coisas estão desordenadas na nossa vida, qual é o positivo? Eu quero trazer para você que o caos é a força propulsora da criação. Se você não sabia isso até hoje, eu quero dizer para você que segundo Gênesis, capítulo 1, quando existe o caos, na mesma medida, existe o poder de Deus para gerar algo novo. Onde existe a desordem, existe o poder de Deus para na mesma medida colocar as coisas na ordem. Onde existe o problema, na mesma medida, existe o poder de Deus para solucioná-los. Onde existe o ambiente cinzento, as trevas, também existe na mesma medida a luz de Cristo que pode brilhar e colorir a vida novamente. Onde existe o caos, existe a força principal, a força motora, a ignição para uma transformação da realidade. Deus criou todo o universo a partir do caos. Tudo que você está vendo, o colorido, a vida, as coisas, os sons, os sabores, as visões que você tem, tudo que permeia a criação tem origem em uma palavra. Qual a palavra é essa? Caos. Não, queridos, a criação não originou-se de algo bom.
A criação não originou-se, não tem a sua força de algo positivo. Não vem de algo que veio para produzir bem ou bênçãos. A criação, ela vem de algo negativo, de algo destrutivo, de algo perdido, pernicioso, contaminador, destruidor. E desse caos arranjado na terra, Deus consegue fazer todas as demais coisas. Deus consegue reorganizar o universo e consegue dizer para nós que o nosso caos não se compara ao poder dele sobre a nossa vida. O que é que está desorientado? O que é que está caótico na sua vida? É o seu casamento? É a sua saúde? É a sua fé? É a sua profissão? É a sua vida espiritual? O que é que está desandado na sua vida? Esse texto me mostra que não há nada tão ruim como um caos, que Deus possa fazer disso algo tão bom para transformar a sua vida, transformar a sua história, assim como Ele fez na criação. Quer ver melhor esse texto de mais perto? Olha lá, vamos ao ambiente. Tofu aborru, sem forma e vazia. Trevas, escuridão completa, penumbra. Abismo, coisas sem sentido. Vazio, vago, coisas ameaçadoras. Bom, agora que vem a palavra bonita. Olha o que diz o texto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos ao contexto? Vamos aplicar isso à sua vida agora? Vamos trazer esse texto para fazer sentido para nós exatamente agora? Então vamos lá. O seu casamento destruído, o marido envolvido com tantas outras mulheres pelo WhatsApp e pela traição digital. Sim, queridos, porque digital também é traição. Traição pelo WhatsApp, pelo Facebook também é traição. Você olha as mensagens que ele recebe, você esteve em contato com as traições digitais que ele realizou, você olha o seu caos, você olha o seu filho chegando na sua casa tarde da noite, já começando a dar indícios de embriaguez, de insubordinação, de rebeldia. Você chega no seu trabalho, você sente um ambiente opressivo, você sente que o seu patrão já está começando a desenvolver um tipo de assédio moral contra você. Ele não chegou ao assédio sexual, mas te pressiona, te violenta emocionalmente, te pressiona ao ponto de você se sentir constrangida. Você volta para sua casa, não tem sentido no seu lar, a sua mãe está doente, você olha para aquela cama e diz: por que essa mulher está desse jeito? Você visita a sua amiga, vê que aquela pessoa tão boa, tão honesta, tão simpática, agora está sofrendo de uma doença incurável. E aí você volta então, acessa as redes sociais, observa que pessoas que fazem o mal estão tão bem na vida, liga o telejornal, vê tantas desgraças acontecendo na história. Você chega na sua cama, deita a cabeça no travesseiro, rola para um lado, rola para o outro, e a última palavra que você diz antes de dormir é: essa vida é um caos. Só que não para por aí. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 não para no caos. Ele avança para que a gente tenha um entendimento de que o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Ou seja, Deus continua soberano. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não foi pego de surpresa com essa notícia que você recebeu hoje. Deus não foi pego de surpresa com o problema que você causou na sua casa. Deus não foi pego de surpresa com o mal que a pessoa lhe fez. Deus não perdeu o controle da história. As pessoas arquitetaram, quiseram puxar o seu tapete e até conseguiram, mas Deus não perdeu o trono da história. Esse texto mostra que embora exista caos, embora exista dilemas, embora exista problemas, Deus ainda continua soberano, Deus continua reinando. E eu não posso perder a minha fé simplesmente porque uma enfermidade foi diagnosticada. Eu não posso abalar a minha confiança simplesmente porque a bolsa oscilou de valores. Eu não posso abalar a minha confiança porque o meu emprego já não vai bem como antes. Eu não posso abalar a minha confiança em Deus porque eu recebi notícias negativas de pessoas queridas. Eu não posso perder a minha esperança diante do caos, porque o que me sustenta é saber que embora essa terra possa sofrer com os dilemas do pecado, Deus continua reinando, Deus continua soberano, Ele não é pego de surpresa. E sabe a melhor notícia? Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida, é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que é isso? No ano do caos, no ano do caos, no ano do problema, no ano da perda, no ano do luto, no ano do sofrimento,
Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É isto que o problema deve produzir em você. É isso que o caos deve trazer ao seu coração. A certeza de que, embora a sua vida esteja sem controle e sem destino, Deus não perdeu o controle da sua história. E se você ceder a sua história a Ele, se você permitir que Ele escreva nas páginas da sua existência, sua vida pode ser diferente. Seu amanhã pode ser diferente. Deus não perdeu o controle. Talvez você já perdeu o controle emocional. Falou aquelas palavras que nunca deveria ter dito ao marido. Falou para ele hoje: pega suas coisas e vai embora dessa casa e nunca mais volta. E agora está aqui sentada, com a dor na consciência, dizendo: por que eu fui tão explosiva? Por que eu fiz isso? Talvez você hoje bateu na mesa do seu patrão e falou: eu não preciso de você, eu não preciso desse emprego. E você sabe, eu sei que você precisava. Mas por causa da sua explosão emocional, por causa da sua desorientação, por causa do seu descontrole, você fez bobagem. Talvez você se engraçou com uma pessoa que não poderia ter se engraçado. E agora, seu casamento está na berlinda, está na masmorra. Há um problema agora, um cárcere que você está enfrentando. E nós sabemos que você é o causador disso. Mas Deus não perdeu o controle. Você está descontrolado. Esse mundo pode estar descontrolado. As pessoas ao nosso redor podem estar descontroladas. Mas Deus move-se sobre a face das águas. Deus continua reinando soberano. Diz o texto: terra, tofu aborru, sem forma e vazia, trevas, abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero te dar essa palavra essa noite. Sua vida não está sem destino, a não ser que você queira, a não ser que você deseje isso. Sua vida não está sem condução, a não ser que você continue segurando o leme do seu barco. A palavra de Deus diz no Salmo de número 32, versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou como a mula, que não te obedecem, porque precisa ser usado freios e cabeços para o dominarem. Você quer ser uma mula? Ou você quer ser um filho de Deus? Porque parece que é isso que a gente quer. Parece que a gente vem aqui apenas para apaziguar a nossa consciência, para ver se a gente consegue fazer alguma oferenda religiosa para Deus se tornar favorável às nossas besteiras, Deus se tornar favorável aos nossos erros, para que Deus possa abençoar os nossos pecados. E a gente vem a esse lugar e esquece de saber que a nossa história precisa ser dada a Ele, entregue a Ele, feita por Ele, porque sem isso não dá para fazer. A palavra é a seguinte, queridos: ou você está no controle, ou Deus está no controle. Não tem meio termo, não tem meia volta. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle? Vamos responder sinceramente? Não é para pensar na esposa nem no marido, é em você agora. E não é para pensar amanhã o que você vai fazer. Eu quero que você pense hoje, o que você fez. Pense ontem, qual foi a sua atitude. Pense o que você fez na sua casa. Pense as palavras que saíram dos seus lábios, amaldiçoando tudo que você tem e tudo que você é. Pense as coisas que você falou a respeito de Deus. Pense a sua revolta interna. Pense o que você fez para dizer: eu estou no controle, eu que mando nesse negócio. Pois bem, enquanto você estiver no controle, nunca você vai experimentar a paz do Espírito se mover sobre a face das águas. Porque, queridos, paz em Deus não é ausência de guerra. Paz em Deus é paz em meio à guerra. Essa é uma coisa que muitas pessoas não estão dispostas a experimentar. Essa é uma coisa que muitas pessoas não estão dispostas a perseverar. Por isso que elas entram por essa porta, ficam 2, 3 semanas e depois vão embora para nunca voltar. Porque elas não aguentam a perseverança de buscar a paz em meio à guerra. Ela quer que acabe a guerra. Só que deixa eu te dar uma notícia profética para você. Eu espero que você volte semana que vem para continuar ouvindo as mensagens que são proferidas aqui. E isso não é heresia. Guerra nunca vai acabar. Você está em guerra. E a guerra contra o diabo, contra a sua carne e contra o mundo não tem prazo para acabar, a não ser que você seja elevado a um grau superior de mortal nessa terra para a vida eterna com Deus. E eu não sei se você quer isso agora. Se você quiser isso agora, a gente faz uma oração, já podendo abençoar os que querem partir dessa para melhor. Ninguém quer, não é? A gente quer resolver aqui antes de partir. A gente quer lutar as guerras que aqui estão. E por que desistir então? Por que parar agora? Por que abrir mão disso agora? Para que você agora quer dar um jeito do seu jeito? Quer fazer nas suas forças? Porque quem não experimenta a paz em meio às guerras, nunca conseguirá experimentar o Espírito se movendo sobre a face das águas, mesmo diante de turbulências e de caos. Meus irmãos, pastor vive caos, irmãos vivem caos, visitantes vivem caos, ateus vivem caos, pedófilos vivem caos,
O caos faz parte da história humana. João 16:33, no mundo tereis caos, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ou você experimenta o controle de quem se move sobre o caos, ou você se perde e se descabela no meio do caos que você está vivendo. Qual será a sua atitude? Qual vai ser a sua iniciativa hoje? O que você vai levar para a sua casa? Vai continuar agindo na força do seu braço? Vai continuar resolvendo do seu próprio jeito? Ou você vai descansar naquele que se move sobre o caos? Eu quero dizer uma palavra para você que conforta o meu coração. Veja só a diferença desse texto. Enquanto o mundo está chacoalhado, enquanto o mundo está em desordem, enquanto existe um tumulto presente, não sei se você consegue perceber isso na narrativa. Então a terra era sem forma e vazia. Talvez a voz do Cid Moreira ficasse melhor, né? Então a terra era sem forma e vazia. Uau, aqueles barulhos, né? Quem sabe talvez os barulhos de um sonoplasta, né? Os efeitos sonoros pudessem trazer a ideia para você. Raios e as águas tumultuadas e aquele vento soprando uivante, aquela coisa. Então as trevas, você não consegue enxergar nada, é pura escuridão, barulho, medo, ameaça, abismo, tudo que te assusta está ali presente. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não é atingido pelo meu caos, Deus não é atingido pela minha incredulidade, Deus não é atingido pela crise econômica do meu país, Deus não é atingido pelo meu problema de saúde. Deus continua reinando e soberano, e se Ele está além dos meus problemas, só Ele pode resolver os meus problemas, não eu mais, só Ele. Ou você entra na esfera do Deus que controla o caos, ou você continua nadando nesse caos, nesse tumulto, e vai continuar assim até perder suas forças. Mas não para por aí o texto, porque além do Deus que se move sobre a face das águas e que não é atingido pelo caos, existe o Deus que diz: haja luz. Só o caos pode trazer isso. Ah, como é bom o caos na nossa vida então, pastor? Exatamente. O caos traz o mover do Espírito sobre a nossa vida, porque o caos começa a nos lembrar que nós precisamos de Deus, e Ele começa a controlar a nossa vida e organizar o nosso caos, organizar a nossa bagunça. Depois o que vem no meio do caos é a palavra. Olha o que aparece no meio do caos: o Espírito de Deus e a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você: quem é essa palavra? Porque não é uma palavra qualquer. Quem é? É uma pessoa. E disse Deus: haja luz. É a palavra gerativa, é a palavra criadora, é a palavra que traz origem a todas as coisas. Quem é? Não é uma palavra qualquer, não é um substantivo, é uma pessoa, é um alguém. Quem é essa pessoa que cria? João capítulo de número 1 vai mostrar. Desculpe, está Gênesis 1, mas é João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus, Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está vendo a narrativa de princípio novamente? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, quem é que criou todas as coisas lá? Quem é que estava presente no caos? Jesus. O caos traz isso. O caos traz o mover do Espírito Santo na nossa vida. Porque fala a verdade, meu irmão e minha irmã, vamos ser sinceros aqui, vamos falar baixinho para ninguém saber disso. Vamos falar bem sério. Não foi o caos que te trouxe aqui hoje? Não foi o caos que te fez você entrar por aquela porta? Não foi o caos que fez você entrar aqui a semana retrasada, 1 ano atrás? Não foi o caos que fez você vir buscar o Espírito para Ele mover sobre a sua vida? Está aí. Por que o caos é tão gerativo, tão criador? Porque Ele nos força a experimentar esse Espírito controlador soberano que está sobre nós. E também nos força a experimentar a palavra criadora e gerativa, que é o próprio Jesus. João diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo. Quem estava lá? Jesus Cristo. Ele já estava na criação. E Deus falou e a palavra criou. Você entendeu? São dois movimentos distintos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você que vem de outras religiões e até mesmo do catolicismo, eu sei que às vezes é difícil entender esse diagnóstico da trindade, tá? Mas a gente pode explicar para você que não são 3 deuses, é um Deus que se revela em 3 pessoas distintas. Ele se revela de 3 formas diferentes. Esse Deus é o Deus que cria, é o Deus que fala e é o Deus que se move. Aqui nós temos a presença da trindade. Deus, o Pai Criador, o Espírito que se move sobre as águas e a palavra criadora. A trindade está presente na criação. Só o caos pode trazer isso.
Só o caos nos leva a uma experiência real com Deus. Só o caos nos leva a experimentar o poder de Deus. Talvez você no alto da sua vaidade, no alto do seu orgulho, abraçado ao seu patrimônio, abraçado ao seu dinheirismo, abraçado à sua luxúria e sensualidade, abraçado à sua prostituição, abraçado à sua posição social, abraçado no seu egoísmo. Talvez você nunca experimentasse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas foi o caos que veio sobre a sua vida, que te trouxe a esse lugar, para que eu pudesse pela primeira vez te dizer: há um Pai, há um Filho, há um Espírito que está gerando algo novo. Entre nessa criação e experimente o que Ele pode fazer na sua história desorientada e caótica. Experimente isso, experimente isso. A Trindade é convidada no caos, a Trindade é chamada na desordem. Por isso eu não desanimo, queridos. Por isso que eu não levanto meu punho para o céu e falo: oh meu Deus do céu, tudo comigo? Mais uma vez? Agora que eu saí disso, vou entrar naquilo? Tem gente que está o tempo todo dizendo isso: mas pastor, agora que eu resolvi isso, desorganiza aquilo, agora que eu resolvi. Eu não reclamo do caos, porque o caos me traz uma experiência com a Trindade. Me faz enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo que eu nunca tinha visto, fazendo sacrifícios numa igreja, frequentando um culto evangélico. O caos me faz experimentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Despido da religiosidade, inteiramente em pessoa, para que eu possa saber quem Ele é. Mas olha que interessante que o texto não para por aí. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. O caos traz separação entre luz e trevas. Quando Deus age no nosso caos, a gente fica consciente do que é luz e do que é trevas. E talvez seja por isso que muitas pessoas não consigam permanecer firmes nesse lugar. Porque quando elas descobrem o que é luz e o que é trevas, elas acabam abraçando mais as trevas do que a luz. E aí não conseguem continuar no mesmo caminho que intencionaram no começo. No caos, existe uma separação gritante entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E quem é que faz essa separação? Mais uma vez, João capítulo 1, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, e era Deus, estava com Deus no princípio. Agora olha lá o versículo 4 que eu não li com vocês. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas não prevalecem contra a luz. É só você chegar nesse ambiente aqui e trazer nesse ambiente uma vela, todo escuro e apagado. Essa vela é suficiente para demonstrar que a luz vence contra as trevas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por que você entrou nessa batalha do lado do derrotado. Por que você está nessa batalha do lado do perdido, do fracassado? Ah, porque eu estou em trevas, pastor. Pois bem, um feixe de luz é suficiente para resplandecer sobre a sua vida e trazer esperança novamente para o seu coração. Um feixe de luz. Enquanto é preciso muita escuridão para apagar uma luz, que na verdade a escuridão não consegue apagar a luz, uma luz consegue iluminar a escuridão. Vamos fazer um teste? Quando é que uma escuridão consegue apagar uma luz? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas luzes acesas e vamos esperar a escuridão chegar aqui? Não consegue. Onde acende a luz, a escuridão vai embora. Por isso eu quero dizer para você, se você está do lado de Jesus, você está do lado de quem brilha, você está do lado de quem ilumina, você está do lado de quem resplandece. Seu lugar não é nas trevas, seu lugar não é na penumbra, seu lugar não é na escuridão, seu lugar é no lugar daquele que traz vida, naquele que traz luz. E a luz era a luz dos homens, a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas. Quem é essa luz? Não é o que é essa luz, quem é essa luz? Mais uma vez eu quero dizer para você, Jesus. Jesus é essa pessoa que você precisa conhecer. É essa pessoa que libera a palavra criativa e que brilha em meio às suas trevas. Eu não sei qual é a intensidade da penumbra que você tem vivido, qual é a intensidade do caos que você tem experimentado, mas essa palavra tem confortado meu coração. Embora eu viva caos, o caos é a mola propulsora, é o caminho para Deus gerar tudo novo na minha vida, para fazer tudo colorido e fazer uma obra extraordinária no meu coração. Esta é a palavra que Jesus diz para nós. Eu sou a luz do mundo. Aquele que vem me seguir nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o que você precisa. No meio do seu caos, no meio do seu problema, no meio da sua dificuldade, eu tenho certeza que é esse Deus que pode iluminar e brilhar sobre a sua vida hoje. Quais foram os lugares que você já visitou?
Quais lugares você já entrou? Quantos lugares você já foi bater a porta? Eu quero dizer para você que hoje você veio no lugar certo. Depois de tanto correr, de tanto bater, de tanto buscar, você veio no lugar certo. Não porque o pastor Denis está aqui, nem porque é presbiteriano independente, mas porque a gente está falando daquele que brilha, Jesus Cristo. Ele brilha no seu caos, Ele brilha nas suas trevas, Ele faz uma obra extraordinária. Quer ver o que Ele faz? Deus criou tudo do nada. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar o universo? O que Ele tinha em suas mãos? Nada, somente caos. Então, eu posso dizer para você que hoje, essa noite, disse: pastor, eu não tenho nada. Pastor, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais namorado, eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais nada. Eu quero te dar uma palavra profética essa noite. Eu quero que você leve isso para sua casa, maravilhosamente no seu coração, porque se você não tem nada essa noite, louvado seja Deus por isso, porque pode ser que o seu nada seja o começo de tudo. Deus não usa as coisas que temos para Ele fazer algo novo. Deus usa o nada nosso para fazer e realizar extraordinariamente coisas preciosas na nossa vida. Então, se você não tem nada, louvado seja Deus por isso. Você é um recipiente, você é um material, você é a obra-prima que Deus vai usar para realizar algo extraordinário na sua vida. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? O que você veio buscar aqui essa noite? Você tem recurso para isso? Tem dinheiro para isso? Tem saúde para isso? Tem pessoas para isso? Não tem? Não tem nada? Então coloque isso no altar de Deus e diga: Senhor, eu não tenho nada, mas o Deus que faz nada tudo e fez todas essas coisas do nada, eu sei que pode fazer algo com o meu problema, com a minha dificuldade, com a minha escassez, com a minha carência, com a minha necessidade essa noite. Deus fez tudo do nada, portanto o seu nada pode ser alguma coisa essa noite aqui nesse lugar. Deus deu ordem ao caos, portanto seu caos pode ser o começo de uma divina organização na sua vida. Que bom que esse caos chegou na sua vida, porque sem Ele, você não conheceria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora você está aqui. O que você nem imaginava, não é verdade? Você está aqui sentado aí ouvindo essa palavra. O seu caos começou um processo de reorganização na sua vida. Deus está alinhando seus valores. Deus está alinhando suas prioridades. Deus está alinhando seus princípios. Deus está alinhando sua história, seu destino, sua identidade. O seu caos veio para organizar você no projeto de Deus. Você achava que estava tudo bem, você achava que tinha um controle. Veio o caos e te derrubou do seu pedestal, te jogou na lona, e agora você diz: eu não tenho nada. E aí Deus diz para você: que bom, porque agora eu posso fazer alguma coisa com você. Agora eu posso reorganizar a sua vida. Agora eu posso reestruturar a sua história. Deus também brilhou em meio às trevas. Então hoje, sua escuridão pode ser o caminho para você encontrar a luz da vida. Essa escuridão que você estava carregando na sua mente e seu coração, um feixe de luz fica muito mais fácil de encontrar quando a gente está no escuro do que quando estamos no claro, não é verdade? Vamos supor que agora eu pegue uma vela e acenda e coloque em algum lugar dessa igreja e diga para você: encontre onde está a vela que eu acendi. Com a luz acesa, você vai ficar procurando, vai olhar até debaixo da cadeira para ver se a vela está aí. Porque quanto mais luz, mais difícil é encontrar o feixe de luz, né? Aquele facho de luz, na verdade. Aquele ponto de luz. Agora, se eu apagar todas as luzes e acender uma vela, você vai saber onde ela está? Imediatamente. Ah, está lá em cima, está lá atrás, está aqui dentro, está aqui embaixo. Porque no meio da escuridão, um ponto de luz se torna uma farol, se torna uma orientação para nós. Que bom que você veio aqui hoje, porque no meio da sua escuridão você encontrou um ponto de luz. Jesus é o nome dele. Esse é o ponto de luz que está brilhando sobre a sua vida. E por fim, a criação começa do caos. A cor de tudo que você tem veio do caos da origem. Tudo, queridos. Olha o complexo da sua vida. Olha o complexo do seu estereótipo. Olha a vida biológica que está dentro de você. Nesse exato momento, 700 milhões de células visitando seu corpo, passando por ela o tempo todo. Imagina só o que está passando no seu organismo, o que está passando aqui fora, o sol que se pôs hoje, o sol que vai se levantar amanhã pela manhã, as estrelas que vieram a brilhar. Imagine, tudo isso foi criado, sabe do quê? Da desordem, do caos, do nada. E agora eu quero dizer para você, seu casamento pode ter um colorido, porque esse Deus que fez do nada tudo, pode brilhar e colorir seu casamento de novo. Não desista. Não desista da sua vida espiritual. Não desista de buscar Jesus, porque o Deus que nós pregamos aqui colore a nossa vida, enche de significado e propósito. Mesmo que você esteja vivendo um mar de depressão e de angústia,
se fechando dentro do quarto e não encontrando sentido para viver. Esse Deus, Ele pode colorir sua vida com sentido e significado novamente. Mesmo diante da perda de um ente querido, perdendo um filho amado, uma filha amada, um pai que você tanto amava e que não teve tempo de se despedir, eu quero dizer para você, Deus pode colorir seu universo novamente, mas você tem que permitir isso acontecer. Deixe Deus colorir seu universo. Deixe Deus colorir seu caos. Deixe Deus colorir sua história. Pare de viver em meias trevas e permita que o Espírito do Senhor se mova sobre a sua vida. Que Ele não seja apenas um visitante, mas Ele seja o presidente da sua história. Que Ele seja aquele que governa, que dirige, que orienta a sua vida. E que você experimenta a cor no seu caos. Você não precisa viver nessa penumbra, nessa vida cinzenta, nesses 50 dons de cinzas malignos que estão sendo propagados para que você encontre de alguma maneira alguma vibração nessa vida. Não, você não precisa viver, porque você tem 50 tons de cores para você viver no Evangelho, viver na palavra e experimentar em Jesus Cristo, do caos à cor. Se você entrou hoje aqui caoticamente desesperado, eu quero dizer que você sai daqui direcionadamente maravilhado pela palavra de Deus que diz: eu sou aquele que não sou atingido pelo seu problema e portanto eu sou o único que posso resolvê-lo. Não tente fazer mais por você, meu irmão. Não tente mais por você, minha querida. Agora é a hora de você descansar e esperar no Deus que colore o nosso caos com os tons maravilhosos que só Ele tem para fazer em nossa vida. Que Deus possa te abençoar, renovar as suas forças e te animar. Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar a nossa canção. E se você quer continuar colocando ordem no seu caos, eu queria que você começasse uma campanha de oração hoje. Esse cartãozinho significa isso. Quando você vir à frente e receber oração, você também vai vir pegar o seu cartão, você que vai começar a sua campanha. E você vai dizer: Senhor, eu estou em meio ao caos, mas a cada passo que eu dou nessa campanha, o Senhor vai colorindo, o Senhor vai colorindo, o Senhor vai desenhando uma nova história na minha vida. Permita que Deus faça isso. Ele não vai fazer até que você entregue o pincel e você coloque em suas mãos. Esses dias eu fui fazer um desenho para o meu filho. Ele disse para mim que ele queria que desenhasse uma casa com um boi e um cavalo. E então eu comecei a fazer a casa. Ele falou: não, pai, não é assim a casa que eu queria. Aí eu comecei a fazer o boi. Não, pai, não é assim o boi que eu faço. Eu dei o lápis na mão dele e falei: não faz. Mas eu vi que aquele rabisco não significava absolutamente nada. Para ele era alguma coisa. Para ele falar: é esse tipo de boi que eu queria. Eu queria com essa manchinha, eu queria essa casa com essa porta. E eu olhava aquilo e falava: meu Deus, eu sei construir uma casa. Eu sei fazer um boi de verdade. Eu sou capaz de desenhar um cavalo legal. Mas enquanto, filho, você não me der o lápis na minha mão, eu não posso fazer nada por você. Continue com a sua casinha, continue com o seu boizinho e continue com o seu cavalinho, que mal eu consigo interpretar. Não faça rascunho da sua vida. Chega de fazer bobagem, né? Chega de fazer bobagem com a sua vida. Dá o pincel para quem sabe pintar. Entrega o pincel, a aquarela, nas mãos daquele que sabe colorir. E deixe ele fazer da sua vida uma linda tela que ele vai expor e vai dizer: eu faço do caos o colorido na vida das pessoas. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você que vai começar a sua campanha hoje, nós queremos orar com você e por você nesse lugar. Vamos fazer isso? A equipe de intercessão pode vir à frente e vocês podem vir também para a sua campanha. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença, Pai, e nós queremos que o Senhor coloque ordem em nosso caos, que o nosso caos agora seja a sua causa, que o Senhor direcione os nossos passos. Nós entregamos ao Senhor o nosso nada, nós entregamos ao Senhor o nosso vazio, nós entregamos ao Senhor a nossa turbulência, nosso desespero, nós entregamos ao Senhor a nossa desorientação, nós entregamos ao Senhor, a Deus, tudo aquilo que não constrói e tudo aquilo que tem nos destruído, e nós entregamos nas mãos do divino arquiteto, do divino artista, que as nossas vidas sejam como uma tela pintada pelas tuas mãos, que o Senhor possa colorir a nossa vida, que o Senhor possa dar a Deus a identidade, o desenho, a grafia da nossa história, e Deus, nós nos submetemos à sua vontade, que o teu Espírito Santo paire sobre o nosso caos, sobre o caos nessa casa, sobre o caos nessas emoções, sobre o caos nessas brigas, nessas agressões verbais, nessas agressões físicas, sobre os caos nessa vida financeira, sobre o caos nessa saúde, sobre o caos nessas emoções abaladas, sobre o caos nessa vida espiritual sem sentido. Pai, paire sobre nós, teu Espírito Santo paire sobre a igreja e traga paz. Paz ao nosso coração, de que o Senhor está no controle, e de que o Senhor não é atingido pelos nossos problemas, o Senhor não é atingido pela nossa incredulidade, o Senhor não é atingido pela nossa limitação. O Senhor reina soberano no teu trono, e embora as coisas estejam caóticas aqui, o Senhor está no controle de tudo, e dedicamos e colocamos no seu altar. Pai, leva teu povo, leva a tua igreja, leva teu filho e tua filha, que nós submetamos ao colorido do Senhor, a tua obra, a tua criação, porque o Senhor está fazendo tudo novo em nossas vidas e refazendo a nossa história no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão com Deus e uma boa semana. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras
mentiras pra me encontrar. Nas luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.